Escândalo sindical. Ministério Público, Polícia Federal e Justiça do Trabalho cumprem mandado de busca e apreensão no SimSaúde de Ribeirão Preto. O presidente da entidade é alvo de denúncias. Depois de 2 tentativas frustradas, o Ministério Público do Trabalho não teve outra alternativa, senão a de cumprir o mandado de busca e apreensão em recusa à prestação de contas de 2007 a 2011 do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Ribeirão Preto e região, o SimSaúde. O sindicato desobedeceu a 2 requisições ministeriais para apresentação de documentos, em particular todo o material contábil referente a 2007 até a presente data. Ele foi notificado e não entregou. A operação teve o apoio da Polícia Federal e da Justiça do Trabalho. A partir de denúncias de irregularidades, os procuradores do trabalho apreenderam documentos. Eles vão analisar contratos e saber como era o recebimento e a distribuição do dinheiro das contribuições sindicais no período em que as contas do sindicato estavam bloqueadas para pagamento de débitos. As denúncias envolvem desde o desvio de dinheiro, em particular para frustrar o pagamento de débitos trabalhistas contraídos pelo sindicato, em que a empresa, tudo indica, supostamente teria constituído outras 2 empresas, digamos, espelho, para atuar uma chamada ABAS e a outra INAPAS, para fazer, entre aspas, a gestão financeira desses créditos, de forma que o dinheiro caísse na conta dessas empresas constituídas e não do sindicato, para tangenciar o bloqueio e o pagamento das dívidas. Há fortes indícios de um esquema de corrupção envolvendo o presidente do SimSaúde. Isso é o que vai ser apurado, se ele ficou no uso só do sindicato ou se esse desvio atingiu a diretoria, em particular a pessoa do presidente. Com medo de aparecer, essa pessoa faz denúncias graves contra Nilceleno. O presidente teria um patrimônio invejável, incompatível para alguém que até pouco tempo trabalhava como enfermeiro. Em pouco mais de 10 anos, Nilceleno acumulou fortuna. Embora tenha verba de representação do sindicato, nunca se desvinculou dos hospitais onde trabalhou, o que seria ilegal por lei. Esse cidadão, ele tem ainda um registro até hoje na Santa Casa e no Hospital São Francisco. Ele recebe, ele é licenciado para cuidar dos assuntos da categoria, só que ele tem salário nessas 2 instituições até hoje, e mais a contribuição, a verba de representação dele do sindicato, não condiz com o que ele tem. O Ministério Público já tem alguns elementos de prova, mas ele precisa complementá-la com o resultado do que foi objeto de apreensão hoje. E a pessoa do dirigente ou dos dirigentes, eventualmente flagrados numa conduta irregular, com malversação do dinheiro do sindicato, podem responder pelo crime de peculato e até pelo crime de sonegação fiscal. Borges Júnior para o Jornal da Clube. A direção do SimSaúde nega as acusações que teriam partido de um ex-advogado. Como houve demora em localizar os documentos, o Ministério do Trabalho solicitou à Junta Judiciária o mandado de busca e apreensão. E para repercutir essas denúncias, a repórter Débora Lapini está de volta ao vivo. Débora. São muitas denúncias, todas elas muito graves, que vão ser apuradas a partir desses documentos apreendidos. Boa tarde, Sanches. O que leva um sindicato a ter tantos problemas como esse, o SimSaúde? Bom, inicialmente eu acho que é a falta de fiscalização. A própria legislação brasileira facilita a não controle das contas, porque hoje os sindicatos eles não estão obrigados a prestar contas, por exemplo, ao Tribunal de Contas da União. Então isso facilita a má utilização do dinheiro público. Aliás, a própria existência dos sindicatos no Brasil, ela começou no Estado Novo de Getúlio Vargas, sobre a influência do fascismo de Mussolini. Então, a própria origem dos sindicatos no Brasil é deficiente. A falta de transparência é comum nesse movimento todo sindical? Infelizmente, sim, exatamente por isso, porque os demais sindicalizados não participam da vida do sindicato. Muitas vezes os dirigentes, os sindicalistas, eles são indicados por indicação política e cria-se um grupo que toma conta do sindicato e administra a revelia dos demais associados. E vale lembrar que hoje os sindicatos no Brasil ele tem uma arrecadação muito grande. Por quê? Porque ela tem a arrecadação do imposto sindical e da contribuição sindical.
Por que o sindicato tem tantos braços para se socorrer financeiramente? Exatamente por isso, porque hoje a legislação, a arrecadação de impostos e contribuições é elevadíssima. Só no ano de 2011, por exemplo, mais de 2 bilhões foram distribuídos, não só pelo governo, como também pelo desconto do imposto sindical, que é descontado do trabalhador um dia por ano do seu trabalho. Esse dinheiro remonta um recurso muito expressivo pela contraprestação mínima que o sindicato traz de retorno aos trabalhadores. Sanches, agora o que pode acontecer com o sindicato e com o presidente desse sindicato? Bom, uma vez apuradas crimes de responsabilidade, tanto na esfera civil como criminal, obviamente haverá processos e se eventualmente tanto a pessoa física como o próprio sindicato forem condenados, a pessoa física responderá por crimes na esfera civil e criminal e o sindicato podendo até ser fechado. Como o movimento sindical pode sofrer alterações para evitar poderes demais para o presidente e muito dinheiro para ser administrado? Já se faz necessário a alteração de toda a legislação sindical. Toda a lei, existe no Congresso Nacional vários projetos de lei para a reforma do sistema sindical brasileiro, com uma lei mais moderna, mais democrática, mais participativa. A solução, enquanto isso não vier, uma lei aprovada pelo Congresso que traga claridade, luz aos porões dos sindicatos, isso não vai se resolver. Continuará sendo um espaço, uma caixa preta para a utilização de poucos. Muito obrigada, Sanches, pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Até já, Débora.